Glória a Deus, aleluia, amados irmãos. Quero vos trazer uma palavra em Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Queridos, Deus está morto? Que Deus que nós estamos servindo? Qual é a visão da igreja de Deus? Qual é a esperança da igreja de Deus? Qual é a vida e a vivência da igreja de Deus aqui na terra? Para que o Senhor levantou a sua noiva, a sua igreja, que está se ataviando para se encontrar com Cristo Jesus, nosso Senhor? Qual é a posição da igreja, dos servos de Deus, dos santos, remidos, lavados pelo sangue de Cristo, que vão herdar a vida eterna, que esperam verdadeiramente na vinda do Senhor Jesus Cristo? Querido, qual é a posição da igreja? Deus está morto. O nosso Deus, o Eterno Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim, que Ele está vivo, mais do que vivo. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós vamos prestar conta. A esperança da igreja do Senhor Jesus Cristo, a visão da igreja, o propósito da igreja, a determinação da igreja. Para que o Senhor levantou? Quando Jesus ressuscitou, Ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. É a missão da igreja, é a missão daqueles, querido, que hão de herdar a vida eterna. A igreja não pode estacionar, parar. Não pode perder essa visão. É a maior visão da igreja, o maior propósito da igreja, a maior determinação da igreja, o maior compromisso da igreja, a maior lealdade da igreja. É vidas, almas, reino de Deus, vida eterna, arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo, novo nascimento, corpo incorruptível, nova morada celestial. Querida, é isso. A igreja do Senhor não se alegra com este mundo, com esta vida. Romanos capítulo 12, ele diz: não se conformeis com este século, mas transformai-vos. Não se conformeis, não se acomodeis. No original, não se acomodeis. Não se acomodeis, não se apegue. Não se envolva. Não se conforme, não se relacione. Não se conformeis estar aderido a essas coisas, querido. É o sentido. Não se conformar, não se apegar. O mundo não pode jamais corromper a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nela habita o Espírito Santo, aquele que santifica, aquele que adorna a noiva, a igreja, para se encontrar com Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz: não extingais o Espírito, não mitais contra o Espírito, não errais, não pecais, qual foi selado para o dia da redenção. Não podemos desobedecermos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A salvação é pela graça, mas não confunda a graça com liberdade para viver a vida de pecado, de promiscuidade, de iniquidade. Muitos dizem: é uma aberração, querido, eu sou salvo pela graça. Você está enganado. Qual é a mentalidade e o raciocínio que você tem da graça? Romanos capítulo 6, continuamos a pecar para que a graça de Deus aumente? Não. Você está examinando as escrituras? Você está examinando a Bíblia? Você tem uma Bíblia? Leia ela, examine ela. Você já meditou na palavra de Deus? Já buscou o Senhor pela manhã? Já orou? Já se humilhou diante dele? Já reconheceu que é a graça de Deus? O valor é a graça. Favor imerecível. Nós não merecíamos a salvação de Deus, mas por graça. E a graça, quando se manifesta na vida do pecador, ele reconhece a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Como disse Pedro: será que já provaste que Deus é benigno? Já que entendeu vocês o quanto Deus é benigno, vocês já compreenderam a benignidade de Deus nas suas vidas, como vocês eram, o que vocês viviam, como vocês estavam realmente, uma vida
de iniquidade. E a graça se manifestou mesmo assim. Vocês não fizeram nada, mas foi o amor de Deus. Não foi por obra de justiça feita por nós, mas foi pelo lavor e o regenerador do Espírito Santo. Que esta graça entre na tua vida, se manifeste na tua vida. A graça se manifestou para arrancar o homem do pecado, da imundícia, para ensinar o ele a viver, a se despir. A graça, quando se manifesta, ensina o homem, traz uma compreensão de Deus, uma revelação de Deus. A graça é a manifestação de Deus na vida do pecador, para que ele mude. É por isso que Paulo diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não viva passado, viva presente. Não se lembre daquela vida velha que você vivia. Não traga o passado para a sua vida de hoje, para se gloriar da sua carne, das suas misérias que você fez, mas continue olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Como disse Paulo, deixa as coisas que para trás ficam e sigo para aquelas que estão diante de mim, o qual é o Senhor Jesus Cristo. A tua esperança é Cristo, é a vida dele, é uma vida, é um corpo incorruptível, um corpo celestial, uma morada eterna, é a nova Jerusalém, é novo céu e nova terra, querido. Isso é a igreja do Senhor. Isso é que nós temos que viver, queridos. Mas tem se levantado nestes últimos dias uma geração de pregadores, de pastores, de ministros que não estão realmente priorizando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o centro de tudo. Nele se cumpre tudo. Nele se cumpriu a lei. Nele se cumpriu as cerimônias, nele se cumpriu o tabernáculo, nele se cumpriu o sacrifício, querido, nele se cumpriu todas as coisas. Só ele e para ele. Deus te criou para o louvor dele, para a adoração dele. Deus não te criou para tu louvar o homem, adorar o homem, exibir o homem, glorificar o homem, exaltar o homem, magnificar o homem. Não, querido, tu é criatura de Deus, tu é algo precioso, sim. Se você nascer de novo. Não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vai deis fruto. Deus chamou quem para dar fruto. Se ele não der fruto, será cortado e lançado fora. É decepção, é vergonha se não der fruto. A igreja do Senhor dá fruto. Fruto. Vamos dar fruto para Deus, querido. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando. Vamos se arrepender. Vamos se humilhar. Se humilhar mesmo, verdadeiramente. Rasgar os corações e não as vestes. O povo colocava cinza na cabeça e vestia de pano de saco, derramava água, simbolizando um arrependimento ali. Tudo aquilo virou rotina, religiosidade. Deus levanta os profetas e disse: agora diga para ele que rasga os vossos corações. Se arrependam de verdade. Volte-se para Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o meu reino. Deus te chamou para o reino dele. Deus te chamou para ser cristão, para ser a nova criatura. Para tu glorificar e exaltar o nome do Senhor. É prioridade, querido. A falácia do cristão, a falácia da igreja, a falácia do povo de Deus é Cristo. É anunciar. É a mentalidade, é o raciocínio, é o discernimento, é a compreensão das coisas, querido. Enquanto nós estamos vivendo nessa vida terrena, nessa vida passageira. Todo dia perece vidas, querido. Todo dia perece vidas. Essas pessoas não chegam, a compreensão não chega a parar. Parece que a palavra de Deus não consegue escutar, não consegue assimilar. Seus ouvidos estão tampados, seus olhos não conseguem. Porque Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que não me verão, mas crerão no meu nome. Homens criam estratégia para querer falar de Deus, fregar Jesus. Não precisa de estratégia, não. A igreja não precisa de show, não precisa de festa. Ela não precisa criar estratégia para pregar o evangelho, querido, porque a igreja primitiva não tinha estratégia, tinha poder, tinha unção, tinha virtude, tinha graça, tinha vida, tinha cristianismo, tinha servidão, tinha obediência, tinha santidade, e Deus operou poderosamente usando ela na terra, vidas se convertendo. Um pregador que não tinha conhecimento, que não sabia escrever, como diz o Walcman King, mas cheio do Espírito Santo, 5.000 almas se rendeu aos pés do Senhor. O que você quer mais? Não é a sua teologia, não é o seu doutorado, não é o seu anel de bacharelado, não é o seu linguístico, não é, querida, a sua capacidade, não é a sua formação.
Não é a sua leitura, só a sua leitura, seus conhecimentos. Se humilha na presença de Deus, busca a face do Senhor. É a revelação, é a graça, é o poder de Deus, é o Espírito Santo. É convenção genuína na presença do autor e consumador da fé que Ele está voltando. Prepara-te. É a palavra de Deus, é a realidade das coisas. Deus está morto. Não, Ele está vivo. Desperta. Acorda. É o alerta do Senhor Jesus Cristo. Não viva. Conheça a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Após o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para redaguir, para corrigir, para que todo homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado para toda boa obra. Examinar as Escrituras, porque julgar ter nela a riqueza, a prosperidade, a bênção, a vitória, a conquista. É isso que a Bíblia ensina. Quem é que ensina isso aí? Homens corruptos, homens de coração dobre, homens que não têm linguagem sã, homens que não vivem na presença do Senhor Jesus Cristo, homens que não têm a esperança da volta de Cristo, homens que não são convertidos verdadeiramente, querido. Mas aqueles que nasceram de novo, que amam almas, vidas, que não amam a soberba, a prepotência, que não queira aparecer com sermões, com linguagem, com conhecimento. O apóstolo Paulo, quando ele estava diante da igreja, eu não vim até vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no Espírito Santo e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, salvação para todo aquele que crê, se arrepende, se converte, se volta e alcança a regeneração, a justificação e a santificação pelo Senhor Jesus Cristo. Deus está morto. Ele está vivo. Pode estar morto na sua vida, porque você não está vivendo Ele. Desperta, ó tu que dorme. Cristo te esclarecerá. Amém.